Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que satisfação imensa poder estar aqui para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com vocês. Hoje, Mateus capítulo 22, parte 3, episódio de número 665. Esta é a 8ª temporada, lendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Vamos hoje falar da ressurreição dos mortos. Mateus capítulo 22, versículo 23 ao 33. Vamos ver todas as lições preciosas que Jesus deixou para a gente aqui neste texto. Então fica aí até o finalzinho, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá, escuta todos os episódios para você entender melhor o texto bíblico, tá bom? Então, quando Jesus ele se livrou dos fariseus e dos herodianos, os saduceus se aproximaram dele. Eles eram os físicos, os materialistas de seu tempo, que não acreditavam em anjos ou espíritos e consideravam como algo inacreditável a ressurreição dos mortos. Eles insistiram em uma facilidade que julgaram conclusiva contra os últimos, que está registrado aqui nos versículos 23 ao 28. Da resposta do nosso Senhor, nos versículos 23 ao 32, nós aprendemos algumas lições que eu gostaria de frisar aqui com você. Uma delas é que nós aprendemos é que o espírito humano ele tem a sua verdadeira vida em união com Deus. O relacionamento de aliança é expresso no termo aqui do texto, o Deus de. Assim, quando Jeová se proclama o Deus de Abraão, o significado é que ele mantém uma relação de aliança com aquele patriarca. Veja Gênesis capítulo 17, versículo 7 e 8. O mesmo vale para Isaque e Jacó. Mas ele nunca fala de si mesmo como o Deus de Ló, de Ismael ou de Esaú. Pela aliança do Sinai com a nação hebraica, ele se tornou o Deus de Israel. E agora, na aliança do Evangelho, ele é o Deus de todo verdadeiro cristão. A palavra hebraica para aliança expressa a ideia de purificação. O plano da bondade e misericórdia de Deus é algumas vezes chamado de sua purificação. O termo também é aplicado aos sacrifícios oferecidos a Deus. E o próprio Cristo é chamado de aliança, ou sacrifício de purificação de seu povo. A frase fazer um pacto é literalmente sacrifício de purificação, em alusão à morte dos sacrifícios. Então o Messias deveria ser cortado da terra dos viventes. O sangue sacrificial aspergido é chamado de aspersão do sangue da aliança, cujo efeito era a purificação cerimonial. Isso é claro, tipificava a eficácia purificadora do sangue de Cristo. A Shekinah, a glória de Deus, passando com Abraão ao longo do espaço entre as partes divididas dos sacrifícios. Representava quando Deus entra em aliança com aquele patriarca e estabeleceu o consentimento do pecador em ser tratado como os sacrifícios eram tratados. Caso ele violasse a lei de Deus e o compromisso de Deus em iluminar com seu favor a amizade, a obediência através do sangue de Cristo. A vida da aliança é mais do que a existência. O Deus dos puros é o Deus dos vivos, versículo 32. Lucas acrescenta, porque todos vivem para ele,
Lucas 20, 38. Ou seja, todos que estão em verdadeiro relacionamento de aliança com Ele. Os judeus descrentes existiam, mas não viviam no sentido de Cristo. Todos os destituídos desta vida de aliança de pureza estão mortos. Mortos em delitos e pecados. Aqueles que desprezam a aliança eterna estão sujeitos a um castigo muito mais severo, de serem condenados à perdição eterna. A vida do espírito, ela sobrevive à morte do corpo. A aliança de Deus permanece com seus santos desencarnados. Abraão estava morto quando Deus disse a Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Isaac também estava morto quando Deus disse a Jacó: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Jacó também estava morto quando Deus apareceu a Moisés e disse: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é o fato reconhecido no argumento de nosso Senhor. Mas se Deus estava centenas de anos após a morte natural dos patriarcas, ainda em relação de aliança com eles, então se confirma o texto que diz: Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. Isto é, Deus não é Deus dos mortos, isto é, em transgressões e pecados, seja neste mundo ou no mundo dos mortos. A antítese de uma vida que é distinta da existência é obviamente uma morte que não envolve a extinção da existência. Eu vou repetir, você pode anotar. A antítese de uma vida que é distinta da existência é obviamente uma morte que não envolve a extinção da existência. Ou seja, Deus não é Deus dos mortos. Ele está comprometido a ressuscitar os patriarcas hebreus. O argumento do texto, ele pretende provar mais do que a existência consciente e feliz do espírito do cristão após a morte. Isso, sem dúvida, ele conclui, como vimos, mas significa mais. É um argumento também para provar a ressurreição do corpo. E o raciocínio para essa conclusão era para os saduceus incontestável. Sua força está na questão da aliança. Ela prometeu aos patriarcas herança pessoal em Canaã, que nessa vida mortal eles nunca desfrutaram. Mas Deus ainda cumpre sua aliança, como é evidente em suas palavras a Moisés na sarça. Como então a promessa pode ser cumprida, a menos que eles sejam ressuscitados dos mortos para este propósito? Nesse sentido, meus queridos, os próprios patriarcas interpretaram a promessa. Eles sabiam que morreriam sem herdar a promessa. E como poderiam entender que a terra seria pessoalmente herdada por eles como uma possessão eterna, a não ser num grande futuro? Essa herança futura, a sua fé firmemente se agarrou. E você entende isso quando você lê Hebreus capítulo 11. A semente natural de Abraão como tal não são os filhos da promessa. Senão caberia aos árabes, midianitas e idumeus herdarem. Apenas uma porção da semente de Jacó herdou a terra, em qualquer sentido. Ninguém jamais herdou a terra de acordo com os termos da promessa como uma possessão eterna. A verdadeira semente de Abraão é Cristo. Ele é o que retém as promessas. No entanto, mesmo ele nunca herdou a terra da promessa em pessoa. Mas as escrituras não podem ser quebradas. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos foi uma necessidade, pois ele deve herdá-la para sempre. Os redimidos em Cristo, sejam eles descendentes lineares de Abraão ou não, são a semente de Abraão e filhos da promessa. Em um sentido secundário, o termo semente de Abraão deve ser tomado de forma coletiva. Os cristãos, portanto, devem ser ressuscitados dos mortos para que possam herdar. E aí a expressão
toda a terra de Canaã, pretende abranger toda a terra até o seu limite máximo. A aliança também se estende aos céus. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Tendo separado a ideia do casamento das condições da vida após a morte, o nosso Senhor aproveitou a oportunidade para mostrar a esses questionadores o quão não espirituais eles eram e o quão não espirituais eram suas leituras e interpretações das Sagradas Escrituras. Eles só conseguiam ver a superfície, não conseguiam discernir significados, sugestões. Quando Deus disse que era o Deus de Abraão, algo estava envolvido no dito. Para o homem de mente espiritual, isso estava envolvido. Abraão estava vivo. Abraão estava ressuscitado e vivo. Deus estava em relações reais e presentes com ele. E o que era verdade para Abraão é para o homem espiritual. Verdade para todos os chamados mortos. Eles ressuscitaram. Eles vivem. Nosso Senhor aqui afirma distintamente a existência contínua da alma, que é o homem real após a morte. Ele ensinou a imortalidade da alma. A morte é um evento físico. A alma é imaterial, mas entra em relação com o corpo material. Através de seus sentidos, ela age numa esfera material. A morte é uma das coisas que tem relação com esse corpo. A doença pode destruir um membro, um órgão. A alma pode permanecer dentro do corpo limitado. Mas quando a doença afeta o que chamamos de órgãos vitais, e quando a morte corrompe o corpo, a alma irá embora dele. A alma, o homem, não morre. Ela é apenas liberada das limitações de um ambiente corporal. Todo aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. A morte é um evento necessário porque a conexão entre alma e corpo é feita para um propósito distinto. Portanto, é feito por um tempo limitado. E a conexão deve cessar quando o resultado é alcançado. A vida no corpo e na esfera terrestre é o tempo. Tão necessário, tão necessariamente limitada quanto os anos escolares de um menino. A vida na Terra não é a vida real da alma. Não é o seu auge, é seu tempo de preparação. Mas a morte, ela não pode tocar as almas. Alguns dos ensinamentos mais marcantes de nosso Senhor são desse caráter. Jesus Cristo não repudiou o Antigo Testamento, nem desprezou suas verdades. Ele próprio foi além, mas ele apontou o que era mais importante na revelação antiga e resgatou isso do esquecimento em que havia caído com muitas pessoas em sua atenção aos detalhes mesquinhos de observações externas. Assim ele enfrentou a pergunta tentadora dos fariseus com palavras pesadas de sua própria lei, cuja própria solução foi uma revelação e uma repreensão do formalismo farisaico. Cristo nos chama de volta, meus queridos, aos princípios fundamentais do Evangelho, e é este o propósito deste trabalho que eu faço aqui. Uma volta à Bíblia Sagrada. O erro dos rabinos estava na tendência de confundir as mentes de seus estudiosos e obscurecer as verdades essenciais da revelação, ao direcionar muita atenção a questões minuciosas de casuística. Um erro semelhante foi cometido pelos escolásticos na Idade Média e hoje ainda por muitos que se dizem propagadores do Evangelho. Um erro semelhante. Nós estamos sempre em perigo de perder as verdades essenciais de nossa fé quando ficamos considerando detalhes que nos distraem. Mas o cristianismo é uma religião de princípios. E isso é mais característico do Novo Testamento. Que esses princípios são fundamentais, que eles admitem ampla e variada aplicação. Elas devem ser obedecidas, esses princípios devem ser obedecidos internamente, em pensamentos, convicções, intenções. O princípio
é a raiz da conduta cristã. Isso foi encontrado na antiga lei, pertencia ao judaísmo, porque é sempre a fonte da melhor vida. Mas é mais proeminente e poderoso no Evangelho. O que é mais proeminente e poderoso no cristianismo? O Evangelho, ele revela o amor de Deus. E ele inspira um espírito de amor no homem. Isso é tão essencial que ninguém pode ser considerado um cristão sendo insensível e totalmente egoísta, por mais santo que possa parecer em outros aspectos. O amor é demonstrado em duas relações principais. Ele busca o bem-estar daqueles que são amados, a honra de Deus e o bem-estar dos semelhantes. Ele se deleita na comunhão com aqueles que são amados. O amor cristão nos aproxima de Deus e uns dos outros. Como Deus pode ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se eles estivessem mortos, sem vida após a morte? Se Deus fez uma aliança eterna com seus servos, ele não cumpriria sua promessa ao ressuscitá-los dos mortos? Sim, meus queridos. Vamos orar? Acalme seu coraçãozinho, busca um lugar em silêncio para a gente falar com o Pai. Ó Senhor, Pai eterno, Tu estabeleceste aliança com teu povo, foi tu que prometeste vida além da morte, nisso nós cremos. Nos dá uma fé para a gente crer nessa ressurreição e na vida eterna que provém somente de Ti. Ajuda-nos a viver em comunhão contigo, confiando que a morte do corpo não é o fim, mas uma passagem para a Tua presença mais pertinho. Que o sangue de Cristo, nosso Salvador, nos purifique e nos prepare para herdar as promessas celestiais. Que nossos corações se encham de amor, obediência aos teus princípios, vivendo com esperança na ressurreição e na tua glória eterna. Louvado seja o nome bendito de Jesus Cristo. Eu volto em breve, meus queridos, no próximo episódio para a gente continuar a nossa saga através da palavra de Deus, capítulo por capítulo. Ele vai nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando ânimo. Eu e você juntinhos nos encontramos no próximo episódio. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.